Ai, Brasil. Olá, Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez, isso mesmo. E dessa vez eu quero falar sobre excelência no que você faz. Isso mesmo, tudo que você faz com excelência. Os resultados que você tem são resultados que revelam se você faz as coisas com excelência ou se você não faz as coisas com excelência. E é muito importante que a gente se desenvolva, progrida, né? Para que a gente possa ter ali, claro, resultados que a gente deseja, seja em qual área for, né? Seja ministerial, espiritual, familiar, relacionamento, financeiro, né? Ou seja, cada área exige de nós, a gente sabe disso, pessoal, as áreas da nossa vida exigem constantemente de nós um aperfeiçoamento, melhoramento, enfim. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal. Pode ser, pessoal? Tá bom? Vamos para a palavra. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus aqui, claro, ele está falando, né, de nivelamento, ele está falando de crescimento, ele está falando de aperfeiçoamento, né? Ou seja, é aquele, digamos assim, discípulo que cresce, é aquele discípulo que progride, é aquele discípulo que se desenvolve, é aquele discípulo que se aperfeiçoa, é aquele discípulo que tem princípios, pilares e ele vai se desenvolvendo no decorrer dos anos e a sua vida se torna, claro, um reflexo, né? Se torna a luz do mundo e sal da terra. É muito importante, pessoal, que tudo que a gente for fazer, a gente faça com excelência, né? Hoje nós vemos assim, em relação concernente ao reino de Deus, a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê muita coisa ruim mesmo, a gente vê muito lixo no nosso meio ainda. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, e ainda existe hoje, né, as pessoas que oferecem, apresentam a Deus o seu pior, né? Ou seja, nós temos que apresentar a Deus o nosso melhor, né? Nós temos que nos esforçar para isso. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa cante, né, ou deseja cantar, ou enfim, coisa desse tipo. Se ela quer apresentar um cântico com excelência, o que é que ela tem que fazer? No mínimo, ela tem que ensaiar, no mínimo, ela tem que decorar toda a música, não é? No mínimo, ela tem que estar a par dos ritmos, das notas. No mínimo, ela tem que estar afiada. No mínimo, ela tem que procurar desenvolver o seu vocal, né? E aperfeiçoar, né? E crescer nessa questão de vocal. Muitas vezes a gente observa de pessoas que vão cantar e começam com aquele picarro, dizendo que está com problema na garganta, que está cansada, porque não sei o quê, que está com isso, que está com aquilo. É porque a pessoa não se preparou. Aí as pessoas, quando não se preparam, geralmente arrumam uma desculpa, né? Ou seja, nós temos que ter excelência naquilo que nós fazemos, porque tudo que nós recebemos de Deus, claro, é bom, perfeito e agradável, é tudo excelente, é tudo bom, é tudo perfeito, sabe? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali em Babilônia, que eles foram chamados, né, para se apresentar diante do rei, para passar ali por uma seleção, não é? Digamos assim, um vestibular, eles apresentaram o seu melhor, eles deram o seu melhor, e eles foram achados 10 vezes mais doutos, quer dizer, sábios, do que os seus concorrentes. Por quê, pessoal? Porque eles se dedicaram, eles estudaram, eles se esmeraram, eles se esforçaram para ter aquele resultado. Entende o que eu estou querendo dizer? Então eles ofereceram a Deus a sua excelência, eles deram o seu melhor, porque eles sabiam que iam ser chamados, eles sabiam que iam passar por aquela, não é, por aquele, como se diz, por aquele, digamos, aquele teste,
sabe? E quando eles se apresentaram, eles foram ali, tiraram nota máxima, porque eles ofereceram a Deus o seu melhor, né? Nós observamos que Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele procurou sempre, ele se destacou dos demais. Por quê? Porque ele apresentou excelência no que ele fazia. Tanto que Jesus se revelou muito mais a ele do que aos demais apóstolos, não é? Por quê? Porque ele era melhor? Não. Porque ele era uma pessoa que ele tinha esse tino, ele tinha essa pegada, como diz a história, entende? De fazer as coisas, de fazer bem feito, de ensinar direitinho, sabe? Ele era uma pessoa que tinha essas características, ele era voltado para o ensino, não é? Ou seja, ele normatizou, digamos assim, sabe? O evangelho, trazendo ensinamentos, como uma pessoa deve se conduzir, como uma pessoa deve, enfim. Ele trouxe, digamos assim, um padrão através da palavra, porque ele teve um encontro, esse encontro trouxe a ele um amadurecimento, ele cresceu e se desenvolveu e ele deu frutos, não é? E as pessoas digamos assim, se inspiraram, copiaram Paulo, porque ele foi uma pessoa que fez tudo com excelência. E Jesus diz assim, ó, basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus está falando aqui de crescimento. Está falando de crescimento. Tem pessoas que elas são meninas, nasce menino e continua, não se desenvolve, não cresce. A mentalidade é fechada, entendeu? Por quê? Porque ele não se abre para o espiritual, ele não se abre para as coisas de Deus, como realmente elas são, entende? Eles pegam aqueles códigos religiosos, né? Decoram o estatuto de cabo a rabo, como diz o povo, decoram os estatutos, decoram a forma de falar, a forma de andar, até mesmo a forma de se vestir, a forma, enfim, essas coisas exteriores, né, da religiosidade. Eles aprendem tudo, mas não se desenvolvem espiritualmente, não progridem espiritualmente, não rompe, entende? Porque a religiosidade em si, ela bloqueia. E como é que você vai se tornar um discípulo de Cristo se você não coloca a palavra dele como, digamos assim, como prioridade na sua vida, não é? Para você se tornar um discípulo de Cristo, nós temos que colocar como prioridade, claro, a palavra dele, que molda, que transforma o nosso caráter, entende? De uma forma radical. E no caso, para que eu possa romper e ter excelência na minha vida, né, como um todo, eu tenho que romper com muitas coisas na minha vida, né? Principalmente nessa questão de prisões espirituais e prisões através dos dogmas, eu posso até dizer das tradições, entre aspas, e religiosidade, entre aspas, porque as pessoas, elas acham que alcançaram a excelência, mas o fundamento, ele não foi um fundamento, sabe, na rocha, na pedra, sabe, não foi em Cristo, ou seja, não foi na essência, entende? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que deve ser assim, eu acho que santidade é isso, eu acho que santidade é aquilo. E as pessoas se fundamentam dentro desses padrões criados muitas vezes até pelos homens como normas. E as pessoas, elas são frágeis, espiritualmente falando, e elas não têm uma base e uma estrutura sólida para justamente, digamos assim, suportar muitas vezes aquilo que sobrevém sobre elas, entende? Então, quando a pessoa não tem estrutura, sabe, ela balança, ela fica em cima do muro quando chega o momento da guerra, o momento da luta, o momento da aflição, o momento do confronto, o momento da provação, o momento da dor, o momento da perda. Quando você não tem estrutura espiritual, você se desmorona completamente, né? Diante do problema no seu relacionamento, seu casamento,
Quando você não tem estrutura, você desaba a sua estrutura, porque ela não foi, digamos assim, consolidada da forma correta. Os materiais que formaram aquela pessoa não são materiais que lhes dê sustentabilidade a longo prazo, entende? E aí acontecem muitas coisas. Por isso que Jesus diz assim, olha, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais aos membros da sua família, não é? Sabe? Ele mostra aqui até o nível do servo ser igual ao seu senhor, do mestre, do discípulo ser igual ao seu mestre, porque é isso. Jesus ele deseja que nós cresçamos. Paulo ele diz que quando ele era menino, falava como menino e se comportava como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino, né? Ele diz à igreja de Corinto que, entre aspas, naquela época, na visão religiosa, era a igreja mais espiritual que tinha. Mas, no entanto, era a igreja mais bagunçada que existia na época. Entendeu agora? E foi necessário Paulo trazer direções para que houvesse ali a excelência. Então, ele trabalhou paulatinamente, progressivamente aquela igreja, para que ela se tornasse uma igreja que fosse referência no ambiente, naquele território em que ela foi plantada, entende? Então era necessário Paulo confrontar os cristãos da época, sabe? Ele confronta em todos os níveis de relacionamento, nível espiritual, não é? Enfim, aquela coisa toda, sabe? Eles tinham até costumes pagãos que tinham sido implantados dentro da igreja, na questão da ceia, na questão de o próprio filho ter relacionamento com a esposa do seu pai. E assim aquela bagunça. E foi necessário Paulo, claro, dando direções, ensinando aquele povo, trazer aquela igreja à excelência. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é muito importante a gente pensar nisso, certo, pessoal? A palavra, ela é um mapa. É ela que dirige, não existe outra forma, sabe? Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for, enfim, atenuar dentro do reino de Deus, o nosso manual não é o estatuto da igreja, porque o estatuto de igreja são normas humanas, e as normas humanas, quando chega, engessa as normas espirituais e fragiliza as coisas de Deus dentro do próprio reino. E aí o que acontece é o que a gente vê por aí. Então é necessário se dar valor à palavra, se dar valor a coisas simples que Jesus deixou para que cada um de nós possamos viver em excelência no que fazemos. Certo, pessoal? Então, faça com excelência, faça com amor, dedicação, porque com certeza, sabe, você vai ter grandes resultados na sua vida como um todo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.